que está aqui no livro de Mateus, tá? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36. Vou ler o 37 e 38 também. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, querido? Essa Elizabeth, minha sogra querida, que bom que você entrou. Seja bem-vinda, boa noite. Esse texto, né, que nós lemos aqui, fala ali da compaixão de Jesus, né, pelas multidões. Todos nós conhecemos esse texto, e ainda que a gente olhe para ele num olhar de enxergarmos a seara, de enxergarmos a colheita, de enxergarmos, né, que os trabalhadores são poucos e a seara ela é enorme, né, precisamos de trabalhadores para a seara. Eu, na verdade, não quero falar hoje nessa linha, mas eu quero me deter um pouco aqui como ovelhas que não têm pastor. Vocês que têm nos acompanhado aí nas últimas 3 lives, né, que nós tivemos, nas últimas 3 sextas-feiras, vocês estão lembrados que a gente esteve aqui trazendo uma palavra de meditação a respeito dos filhos, dos nossos filhos, né, e de estarmos orando pelos nossos filhos, abençoando os nossos filhos, trazendo desafios, né, para dentro das famílias, para dentro do relacionamento entre pais e filhos. E é sobre isso que eu gostaria de meditar um pouco. Nós gostaríamos de meditar, eu e a pastora Simone, juntamente com vocês, né? Porque nós lemos aqui que Jesus, ele olhou para as multidões e compadeceu delas. Por quê? Porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. E o que me chama muito a atenção quando nós olhamos para dentro da nossa casa, quando nós olhamos para os nossos filhos, para aqueles que fazem parte da nossa família, e os nossos filhos, eles estão se sentindo mais ou menos como essa multidão que Jesus se refere aqui. Eles se sentem sem pastor. Os nossos filhos, eles estão sem pastor. Eles não estão sendo pastoreados. Talvez você diga assim: não, meu filho tem pastora, minha filha tem pastor, tem pastora, né? Ela está indo na igreja, tem lá o pastor da igreja, tem o pastor enfim, da macrocélula, seja o que for, mas não é nesse sentido que eu estou querendo trazer para nós meditarmos. Os nossos filhos dentro de casa, eles não estão sendo pastoreados por nós, pais, mas eles estão sendo pastoreados por uma ideologia. Eles estão sendo pastoreados por um sistema que tem afligido, que tem como diz na versão ali, eles estão desamparados, estão desgarrados. Os nossos filhos estão errantes no caminho. Eles estão sem direção, estão como ovelhas que não têm pastor. Mas não tem pastor para onde? Dentro de casa. Por quê? Porque o governo foi perdido. Os pais, a grande maioria dos pais, perderam o governo dentro da sua própria casa, perderam o governo sobre os seus filhos. São, na verdade, os filhos que muitas vezes governam a sua casa. São os filhos que, na maioria das vezes, ditam regras dentro de casa. São os filhos que muitas vezes dizem o que está certo e o que está errado. São os filhos que muitas vezes pastoreiam os próprios pais. E os nossos filhos, eles estão perdidos. Os nossos filhos, eles estão sem ter uma referência. Os nossos filhos perderam a referência
de paternidade dentro de casa. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção nessa noite para a nossa meditação, para que nós possa estar orando, não somente nessa noite, mas durante o transcorrer dessa semana. Nós já falamos durante essas 3 últimas semanas, trazendo, né, situações com respeito aos nossos filhos. Mas o que me vem hoje, na verdade, durante a semana, eu tinha pensado, vamos falar sobre outro tema, né, nessa sexta-feira. Já falamos 3 semanas a respeito dos filhos, mas ontem, no início da tarde, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, para que a gente voltasse a valorizar os nossos filhos, para que a gente voltasse a trazer novamente esse tema, para nós estarmos orando e conversando um pouco a respeito disso, né? Chamar a nossa atenção, não a atenção de vocês, mas a minha atenção, a atenção da pastora Simone, né? Para que nós voltemos os nossos olhos para pastorear os nossos filhos, estarmos com eles, não somente orando, não somente tentando impor regras, impor religiosidade que não muda e que não transforma, mas trazer os nossos filhos para perto de nós, estarmos conversando com eles, estarmos partilhando da palavra, estarmos tratando e mostrando os princípios da palavra, o que governa as nossas vidas. Eles estão como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu das multidões. E hoje, o nosso coração possa estar voltado para os nossos filhos, que nós venhamos a nos compadecer dos nossos filhos. Não estou trazendo aqui algo, um apelo emocional para você, mas estou trazendo algo que precisa ser olhado por nós com muito carinho, com muito zelo, para que os nossos filhos não se percam, para que nós não venhamos a perder a nossa geração, que são os nossos filhos, que são os nossos netos, as futuras gerações. E a gente tem visto muitos adolescentes, muitos jovens que estão se levantando na unção e na graça do Senhor sobre as suas vidas. Que você possa olhar para dentro da sua casa. Meu amor, compartilhe algo em cima disso. David Graciano, boa noite, seja bem-vindo. David, olha, nós temos uma audiência diretamente de Portugal, que ele ainda permanece em Portugal, né? Que eu acho que ele está por lá sim, ele não foi para outro país, não. Daí, David, seja bem-vindo, querido. Que Deus te abençoe, viu? Sempre é bom tê-lo conosco. Com certeza. Queridos, a gente até estava hoje, né, ali na igreja, a gente tem observado, né, uma geração nova, né, que Deus tem levantado, e é tão lindo de ver, sabe? A gente olha assim, e ali no altar, e a gente tem visto aqueles que eram as crianças, né, e hoje já são os jovens que estão ali, servindo ao Senhor, né? E como é lindo quando a gente consegue ver que nós conseguimos, né, ter as crianças e elas não se perderam, elas chegaram ali nessa fase, né, da sua adolescência, da sua juventude, e elas estão ali hoje servindo ao Senhor, né? Com certeza elas foram pastoreadas, né, elas foram cuidadas, mas ao mesmo tempo, né, como é triste quando nós olhamos e vemos os jovens que se perderam no sentido de não ter conseguido, né, manter um coração firme no Senhor, ali, junto com o Senhor, e a gente muitas vezes se pergunta onde eu errei, o que eu fiz, né, e por isso que a gente está aqui insistindo nisso, e nós trazemos esse olhar, né,
para dentro da nossa casa. Não como olhar com uma questão de culpa, eu sou culpado, né? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas para que nós possamos olhar e ver que nós podemos sim contribuir, nós podemos sim trazer essa voz, né, de pastoreio para dentro da nossa casa, porque com certeza isso vai fazer diferença na vida dos nossos filhos. Então a gente não pode ser negligente com isso, né? E hoje, mães que estão aqui, né, vocês sabem o quanto é difícil a gente conseguir vencer o celular, né? É muito difícil, gente. Porque, na verdade, a gente tem tanta coisa para fazer e a criança se distrai com aquilo ali, a gente acaba deixando. E como o pastor trouxe ali no início, né? Os nossos filhos acabam sendo consumidos e pastoreados por aquilo que eles estão vendo. E aquela ideologia, aquilo ali que está sendo trazido para eles, começam a nortear o caminho deles. Então, a gente vai tirar isso deles? Não, porque nós estamos numa geração, nós estamos sempre com o celular na mão, isso é uma referência para eles também, né? Mas que eles possam estar com o celular, mas que não venha faltar esse cuidado dentro de casa. Da gente poder sentar com eles, orientar, instruir na palavra. É difícil, a gente trava uma guerra aqui com a Júlia na hora do almoço, da janta, na hora que a gente senta na mesa, né? Porque ela quer comer com o celular, vendo as coisas no celular. E olha, às vezes a gente fica um tempo assim, o que tu quer? Então vamos lá, quer a comida ou tu quer o celular? Porque senão, é como ele te falou, os nossos filhos vão trazer as regras para dentro de casa. Eles é que vão mandar, eles é que vão nos governar, porque a gente acaba cedendo para facilitar, né? É mais fácil. Então, vou ter que ficar perdendo tempo aqui, brigando. Tá, fica Os lá. valores estão invertidos, né, mãe? É. Mas se nós não nos posicionarmos como esse pastor, o pastor que ensina, o pastor que cuida, o pastor que orienta, o pastor que corrige, que mostra o caminho, nós não vamos estar fazendo e desempenhando bem o nosso papel. Né? E com certeza, a plantação que está sendo feita hoje na vida deles, o que vai ser colhido? Aquilo que está sendo plantado mais, com mais força, né? Com mais tempo. E com certeza, se hoje nós não estivermos fazendo essa plantação na vida dos nossos filhos, lá na frente é que a gente vai ver o fruto que isso tudo deu, né? Que fruto que foi gerado. Ok. Era isso, meu irmão? Era isso. Quero trazer aqui o Salmo 23, né? Todos nós conhecemos o Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu pastor e não me faltará nada, né? Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Agora presta atenção. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Queridos, Márcia, boa noite, seja bem-vindo. Marcinha. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Será que o salmista aqui estava colocando isso diante do Senhor? E agora eu trago para a nossa meditação. Será que nós temos preparado a mesa e chamado os nossos filhos para estarem assentados junto conosco, à volta da mesa, na
presença dos nossos adversários, na presença dos nossos inimigos? Será que nós estamos desmascarando os nossos adversários, como diz o texto? Assentado em volta da mesa, conversando com os nossos filhos, trazendo princípios, ensinando a palavra, assim como nós vimos na semana passada, assentado, ensinando, inculcando, né, a palavra no espírito dos nossos filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Será que a gente tem feito isso? Sabe, se você não tá conseguindo fazer, experimenta, começa. Não consegue fazer todos os dias, faça uma vez por semana, no final de semana, né? A gente começou mais ou menos assim também, né? Nos reunindo, e tem sido tão bom a gente poder estar sentado à mesa, ungindo os nossos filhos, orando com os nossos filhos, porque isso vai fazer com que o versículo 6 ali, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso fará com que os nossos filhos habitem na casa do Senhor. Isso fará com que os nossos filhos não saiam da presença de Deus. Por quê? Porque um princípio foi implantado no espírito dele, né? Está lá impresso, está lá gravado. O ensino, o pastoreamento, a amizade, sabe? O amor que nós temos que demonstrar aos nossos filhos. O quanto isso é importante. Medita também nessa passagem. E prepara uma mesa, prepara mesmo. E chama os seus filhos para perto, não é, mano? Chama os filhos para perto. E isso vira, começa a fazer parte da vida. É o mais legal, sabe? Da vida deles. Eles começam a entender isso. Porque é na repetição, né? Que a gente falou na semana passada. Que isso vai acontecendo. E como é interessante, né? Essa colocação que o pastor trouxe. Olha, porque eu preparo uma mesa, né? Diante dos meus adversários. Muitas vezes a gente quer ensinar os nossos filhos que eu digo mulher, porque mulher ela faz mais isso, né? Do que o pai geralmente tem uma voz mais firme. Mas a mãe, assim, que a gente fica mais em casa com a criança, a gente grita, tô falando, isso daqui, faz isso daí. A gente quer ensinar nesse formato. E isso não ensina. Vamos lembrar de nós, quando os nossos pais faziam isso para nós. Nos ensinava isso? Isso não nos ensinava, bem pelo contrário. Nos irritava, nos incomodava. Então, com certeza, irrita eles. E também incomoda. Mas quando a gente traz para a mesa, e na mesa a gente mostra os inimigos, a gente mostra as dificuldades, a gente mostra os perigos, a gente está desmascarando, desvendando o inimigo, né? E aí ungimos eles, tá? Derramamos o óleo sobre a vida deles, e com certeza esse cálice vai transbordar. Tá? E eles vão aprender, na verdade, desfrutar da presença do Senhor, sentado à mesa. Amém. Leonardo Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Camille Soares, seja bem-vinda. Vocês que entraram aí, que a gente não citou o nome de vocês. Sabrina Alves, boa noite, seja bem-vinda, Sabrina. Vocês são bem-vindos ao Live Sala do Trono. Estamos aqui meditando na palavra, falando um pouco a respeito dos nossos filhos, né, do ensino que precisamos trazer como pastores que estão dentro da nossa casa. E vamos estar orando pelos nossos filhos agora. E logo mais vamos estar orando pelos pedidos de oração que o pessoal está mandando aí. Pastor Josué, Raquel, lá de Taquari, é isso? Sejam
bem-vindos. Que bom que vocês estão aí. Faz tempo que vocês não entraram, não é? Glória a Deus. Vamos orar então? Deixa eu só fazer uma enquetezinha aqui. Nós estamos com 23 pessoas aparecendo ali para mim aqui. Quantas pessoas tem aí com você aí assistindo no mesmo aparelho? Coloca aí para nós, fazemos uma enquetezinha aqui, temos uma ideia. Você conta aí para nós, amor? Enquanto o pessoal coloca aí. E vamos estar orando então em cima dessa palavra. Amém? Se você está aí com teu filho aí, chama ele mais para pertinho de você, ore com ele. Se você tem um vidrinho de óleo aí, óleo ungido, unja ele. Vamos lançar o desafio para quem está aí na live, para que você nos conte aí na semana que vem, que essa semana você faça essa mesa e que você chame os teus filhos para esse banquete. E que nesse banquete, e o banquete que eu estou falando, gente, não é para fazer uma comilança. O banquete de você sentar e dar a palavra para eles. Esse é o banquete, né? Mas faça aquilo que eles gostam de comer, né? Aquilo que você sabe que é dentro da tua casa, né? E tire esse tempo com eles. E aí vocês nos contem aí na semana que vem. Pega o óleo, depois unge, derrama sobre a cabeça. Amém? Então é um desafio, hein? Para você aí na semana que vem. Glória a Deus. Vamos orar então, pessoal. Só lembrando que tem os pedidos de oração aí, pastora Simone, vai ter bastante oração. Tem 16 pedidos de oração já aqui, tá? Glória a Deus. Pessoal, nos ajudem aí em oração. Entra aí na presença do Senhor, vai colocando aí. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, neste momento, Pai. Te agradecer pela tua palavra, Senhor, pela meditação da tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas e nos trazendo, Senhor, a direção, a graça, a unção, Pai, para podermos estar aqui nesta noite, Senhor, meditando nesta palavra e tratando de um tema tão importante que é o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Paizinho querido, nós percebemos que os valores estão invertidos dentro da nossa casa. Nós percebemos, Senhor amado, que os nossos filhos, eles não estão sendo pastoreados pelos pais, mas os nossos filhos estão sendo pastoreados por um sistema, por uma ideologia, por algo que o mundo tem colocado imposto na vida deles, Pai. Através da internet, através do celular, através da televisão, do Netflix, enfim. São tantas coisas que têm pressionado os nossos filhos a tomarem a postura do governo dentro da nossa casa. São os filhos que têm muitas vezes governado e não os pais que têm trazido o ensino da palavra, não são os pais que têm trazido os princípios da palavra, porque nós perdemos a nossa referência de pais, nós perdemos a nossa referência de autoridade espiritual, nós perdemos a nossa referência de autoridade sacerdotal dentro da nossa casa. E por isso os nossos filhos, eles não nos reconhecem como pastores. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar nesta noite, Senhor, a vida da Ana Carolina, Pai. Quero abençoar, Senhor, a vida da Júlia e pedir que o Senhor continue a ministrar no coração e na mente das nossas filhas, Pai, para que elas possam, Senhor amado, alcançar, Senhor, ó Deus, lugares altos, Senhor, para que elas possam voar como águias, Senhor, para que elas possam, Paizinho amado, receber do Senhor direção, unção e graça para conquistar aquilo que nós, como pais, não conseguimos conquistar, mas os nossos filhos, eles serão lançados como uma flecha que alcançarão a lugares aonde nós não conseguimos chegar. Pai, eu te peço que abençoe a vida do meu filho Davis, da Amanda, do João Pedro, do Arthur, da Letícia, do Henrique, da Stephanie, do Patrick, da Renata, do João Pedro e também do Eric. Pai, guarda o coração e a mente dos nossos filhos. Pai, ainda, Senhor amado, de nós temos a
consciência de que os nossos filhos, eles estão indo na igreja, eles estão servindo ao Senhor. Nós queremos te pedir, Paizinho amado, que o Senhor coloque sobre as nossas vidas essa autoridade sacerdotal dentro de casa, essa autoridade de pastores dentro da nossa casa, a autoridade, Senhor, de podermos ministrar, Senhor amado, colocando as nossas mãos com um óleo sobre a cabeça dos nossos filhos, para orar por eles, para decretar, Senhor, a falência do inferno, para decretar que nenhum pensamento do mal venha sobre a vida deles, que nenhuma seta do inferno venha atingir a mente e o coração dos nossos filhos. Paizinho querido, nós temos percebido, ó Deus, quantos jovens, Senhor amado, quantos adolescentes, Senhor, que estão envolvidos em depressão, Senhor, quantos que já procuraram, Senhor amado, de alguma forma, o suicídio, Deus, tirarem a própria vida, Pai, por não, Senhor amado, se sentirem aptos de estarem, Senhor, ó Deus, buscando uma nova direção para as suas vidas, por se sentirem rejeitados, por não se sentirem amados dentro da tua própria casa. Paizinho querido, eu oro, Senhor amado, por aqueles filhos, Pai, que não estão morando juntamente com os pais. Ó Deus querido, aqueles que estão, Senhor amado, já com as suas famílias, vidas que já estão emancipadas, Senhor. Mas eu oro, Senhor, por eles, para que o Senhor os alcance com unção, com graça, com o inundar do Teu Espírito Santo. Começa, Senhor, a encharcar essas vidas com o óleo do Espírito sobre as suas cabeças, Senhor amado. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a vida deles, trazendo, Senhor, unção e graça para que eles possam continuar, Senhor amado, assentados à volta da mesa junto com os seus pais, participando do banquete, ó Deus, envergonhando os nossos adversários, porque o inimigo das nossas almas, ele quer nos ver separados dos nossos pais, ele quer nos ver separados dos nossos filhos. Esses adversários que têm se levantado e que têm ministrado na mente dos nossos filhos, nós os envergonhamos, assentados à volta da nossa mesa, num banquete espiritual preparado para que os nossos filhos possam estar recebendo o ensino da tua palavra, para que os nossos filhos possam estar sendo cobertos através da nossa oração, Pai, e que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, há cerca de 2000 anos atrás, o sangue que foi ali vertido para nos justificar diante do Pai, para nos tornar justos, para nos tornar santos diante de Deus, ainda que a nossa genética seja uma genética de pecado, nós, nesta noite, nós rejeitamos isso, nós anulamos isso em nome de Jesus e nós pedimos que a tua palavra, ela que é a verdade, ela venha nos santificar, pois lá em João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que os pais que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando através dessa live, que eles possam receber nessa hora a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas e que eles venham abrir a sua boca com autoridade espiritual. Homens, Senhor amado, mulheres que não se envergonham diante dos seus filhos, mas que levantem a sua voz com autoridade espiritual diante dos seus filhos, para ministrar o ensino, para ministrar através da oração a cura, a libertação, a mudança e a transformação. Filhos que estão envolvidos com drogas, filhos que estão envolvidos na prostituição. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e eu ordeno que esses espíritos das trevas que têm prendido esses filhos nos vícios, Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que esses espíritos das trevas soltem agora os nossos filhos e que eles tenham a sua mente livre para fazerem as suas escolhas, ou seja, para estarem assentados à volta da mesa, junto com os seus pais, aprendendo da tua palavra, Senhor. Pai, assim eu oro, Senhor, e desde já eu quero te agradecer, Paizinho querido, porque eu creio, Pai amado, que através da nossa oração, eu creio, Paizinho amado, que através da administração da tua palavra, assim como nós temos feito aqui, eu e a pastora Simone, há 4 semanas seguidas,
estamos trazendo o ensino da tua palavra, a meditação e a oração com respeito aos nossos filhos. Mas nós aprendemos algo, Senhor, que nós precisamos orar, sim, mas a oração por si só ela não resolve. A nossa oração, ela precisa estar junto com a nossa ação, ou seja, com a nossa atitude, com a nossa decisão de chamarmos os nossos filhos para perto, de chamarmos os nossos filhos para se assentarem à volta da mesa. Assim eu oro e assim os abençoo. Em nome de Jesus. Amém e